zagueiro dá arrepio ficar toma lá, toma pra cá, é complicado. Mas foi um jogão realmente, um jogo muito legal de se ver mesmo. Parabéns aí para as duas equipes, que hoje são, na minha opinião, né, as melhores equipes do Brasil. O Miller, bom, o Cação falou, pro zagueiro é complicado. O atacante é uma delícia, né? A bola chega toda hora. Sem dúvida nenhuma, até porque a bola chega, né, principalmente por parte do Flamengo, sempre chegou com qualidade, né? O Pedro e o Gabigol são... A bola do Everton Ribeiro pro Gabigol, que ele toca por cima, é brincadeira. Hein? Então, aí eu vejo a questão de melhor jogador em campo, eu discordo totalmente desse pessoal. Só porque perdeu, o Everton Ribeiro, para mim, foi o melhor jogador da partida. Nossa, eu falei isso pra você. Eu falei pra mim, ele arrebentou com o jogo. Quer dizer, custa dar o título para ele, porque na prática ele fez isso. Participou, foi para lá, foi para cá, quer dizer... Então, a bola chegando com qualidade, até porque no empate, o Pedro foi fominha, né? Se ele rolasse pro Gabigol, uma bola com o Arrascaeta deixou ele na cara do gol, quer dizer, mas de qualquer maneira o jogo foi muito bom. O Palmeiras, fisicamente, o Palmeiras tem uma qualidade muito assim, marca bem. Então o que acontece? O Palmeiras fisicamente estava mais inteiro que o Flamengo. O Arrascaeta não jogou nada comparado à sua qualidade. O Pedro sentindo câimbra constantemente no segundo tempo. Quer dizer, o time do Flamengo, o Davi Luiz, eu comentava com o Castão aqui, no pênalti que resultou, a jogada que resultou no pênalti pro Palmeiras, ele não sai do chão, quer dizer. Isso significa o quê? O jogador tá mal fisicamente, assim, tá sem ritmo de jogo. E aquele calor intenso de Brasília, quer dizer, então acho que o Flamengo sentiu mais o cansaço do que o Palmeiras. O Palmeiras estava mais inteiro, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Perfeito. Para você, Bruno? Achei que o Flamengo sentiu muita falta do João Gomes. Faltou 5. Você tem Thiago Maia, tem Gerson, e são caras que têm muita qualidade nessa construção no início da jogada, mas também não tem a mesma pegada para encontrar o meio de campo do Palmeiras, que tem muita qualidade. O meio de campo do Palmeiras decide jogos. E é um meio de campo que não tem mais Danilo, é um meio de campo que não tem mais Scarpa, que um monte de gente falou que era um Palmeiras mais fraco, e de fato é, sem duas peças tão importantes quanto essa, mas que tem no Abel e que tem no Veiga, que tem no Dudu, caras que se reinventam, que se encontram soluções. Poucos caras, poucos técnicos do Brasil estudam tão bem o adversário e encontram tantos espaços no adversário como o Abel faz. E o Abel encontrou nesse espaço do meio, sem o João Gomes, o espaço para o Palmeiras jogar, dominar e fazer uma partida espetacular. O Flamengo não jogou mal. Ninguém joga mal num 4-3. 4-3, foi maravilhoso. Ninguém joga mal com gols tão lindos. Mas o Abel encontrou o espaço que o Flamengo tinha e ali ele ganhou o jogo. Palmeiras, a pergunta da nossa enquete que está no ar no site gazetesportiva.com, o que você acha, Bruno? Eu acho claro que precisa. Você não perde o Danilo e o Scarpa, a gente está falando de um jogo. A gente não está pensando na temporada inteira. Você vai ter lesões, você vai ter suspensões. Então você precisa, sem dúvida nenhuma, ter gente para repor. Mas o grande reforço do Palmeiras é ter um cara que consegue montar o time com o que tem. E o Abel é o melhor que tem nisso. Gostando ou não, achando ele chato ou não, sendo simpático ou não, chutando o microfone ou não, que não pode, porque custa caro. Mas ele sabe montar muito bem o time. Se o Gabriel Menino mantivesse nível, então, é isso que ele era o primeiro da lista, dos 3 porquinhos, né? Como ele chamava. Foi o primeiro a ser chamado para a seleção e tal. Mas ele, depois, ele acabou caindo por N motivos. Chamado na direita, né? Sim. Na lateral direita. Sim, foi para a seleção lateral. Não como volante, mas ele tem nível para substituir o Danilo. Claro. Ele mostrou ontem que é um baita jogador. Isso que eu acho que é o grande proveito, talvez, do jogo de ontem. Não é que o Palmeiras não precisa mais de reforço, aquela coisa toda, não. Mas havia uma preocupação de você achar alguém do nível do Danilo para recompor. Porque o que aconteceu com o Gabriel Menino? Ele começou bem jogando ao lado do Patrick de Paula, chegou a seleção aquela coisa para jogar também, fazer o papel de lateral, mas chegou fazendo o papel ali de volante, antes até do próprio Danilo. E aí me parece que depois, como foi uma toada com outros jovens jogadores do Palmeiras, ele foi perdendo a confiança do treinador para a questão profissional, aquela coisa toda. A partida de ontem, dele especificamente, o coloca como candidato para essa vaga e permite ao Palmeiras procurar e mapear o mercado com um pouco mais de calma. Perfeito. Ou na base. Ou na base do Palmeiras é sem aquela extraordinária. pressa, tipo, olha, se eu não achar, eu tô ferrado. O Gabriel Menino ele mostrou que ele pode ser o titular. E aí, comparando o Palmeiras com o Flamengo, eu senti ontem, não sei se vocês tiveram essa sensação, havia uma
uma questão anímica no Palmeiras de querer ganhar do Flamengo. De querer ganhar até por causa da rivalidade, talvez porque eles ouviram durante a semana que o Flamengo era melhor, no cara a cara, o Flamengo era melhor, aquela coisa toda. Aí a gente viu um Palmeiras totalmente dedicado, que já é uma característica do Abel, na marcação, diminuindo espaço. E o Flamengo, com os jogadores que tem, com a bola, maravilhoso. Sem a bola, aí só viram o Palmeiras tocar. E tem 2 anos de trabalho do Abel contra 3 ou 4 meses do Vitor Pereira, que eu acho bem inferior ao Abel. Semanas, uma coisa contra... Meses não, né? Então, semanas. É verdade. Então, além de ser inferior, ainda com muito menos tempo de trabalho. Ele provou isso, né? Ele tirou no segundo tempo o Gerson, pelo amor de Deus. Eu não entendo essas transcendências do treinador. O que disse o Vitor Pereira depois do jogo? Espero que ele não tenha dito que a sogra piorou, né? Vamos ver. Boa noite a todos. É assim, começar com uma final com o resultado de 4-3, uma derrota, não é? Um jogo com muitos golos, um jogo muito corrido não quer dizer que seja bem jogado, mas muito corrido, de um lado e do outro, muitos golos marcados, e acredito eu, por todas as indicações que tenho, com um golo a decidir um jogo destes, um golo irregular a decidir um jogo destes. O quarto golo deles é um golo irregular, segundo as informações que tenho. Mas registar o quê? Registar a atitude dos jogadores, porque quiseram sempre dar a volta ao resultado. Tivemos 2 vezes em desvantagem, conseguimos marcar. Tivemos a oportunidade na segunda parte de fazer, depois do 3-3, de fazer o 4-3, e depois acabamos por sofrermos nós o 4-3. Portanto, registar também os erros defensivos, porque nós de facto temos que melhorar do ponto de vista defensivo. O nosso processo defensivo tem que ser mais consistente, e pronto, e valorizar também os nossos adeptos que se deslocaram aqui e que nos apoiaram do princípio ao fim. O Vitor Pereira cita o quarto gol, e esse realmente é um lance bem polêmico, é um lance que não dá para dizer que houve erro crasso ou que houve acerto crasso. Não tem acerto crasso, burro. O crasso ele errou numa estratégia de guerra. Quando é erro, é crasso. Quando é acerto, é acerto. Houve irregularidade nesse gol, Loebeli? Olha, Flávio, eu me baseio muito no texto da regra. E tem uma palavra no texto da regra que, para mim, mata tudo, que é o seguinte: só deve ser anulado esse tipo de lance se de forma claríssima, vou repetir, é o texto da regra, claríssima, houver uma interferência na visão do goleiro, houver uma interferência na participação do goleiro. Para mim, não existe uma interferência claríssima do Mike. Se não há uma interferência claríssima, para mim o gol é legal. Agora, você tem toda a razão. Você vai encontrar N interpretações e opiniões diferentes para esse lance. Agora, se você tem opiniões diferentes e a regra diz que tem que ser anulado se for claríssimo, para mim o gol é legal. Então, eu mesmo achei que o gol poderia ser anulado. E aí a CBF liberou o VAR. Eu acho isso legal porque a gente já... Vamos ver o que o VAR discutiu e aí a gente coloca, inclusive, ouvindo o que fez o pessoal todo lá chegar à conclusão que o lance era um lance legal, como o Loebeli acabou referendando. Vamos ver. Pode ficar lá. Ok. Segue. Mão pra trás. Uma possível interferência, tá? Ok. Volta por essa mesmo, a partir daí, vai. Pra trás não ficou nada, né, Elton? Parou no momento do passe. Volta. Aí, esse aqui, ok. Segue. Segundo passe para a Misa nesse. Aí, segue aqui, não interfere, ainda tá atrás do defensor. Segue. Boa, Misa, vai. E agora parou. Aumenta algum, atrapalha ele. Aí. Ele tava atrás. Reação do goleiro, ó. Tava atrás do goleiro. Põe a micro na rede. Vê se não tem um contato com o goleiro. Checando possível impedimento. Não atrapalha em nenhum momento. Volta. Okay. Aí. No primeiro lance? Não. Não atrapalha. Ele tira a mão sem questionamento nenhum. Não atrapalha em nenhum momento, tá? Vem proximidade. Vê de frente. Tá checando.
Pode ver a frontal. Não, momento algum, Santos de reação. A baixa da esquerda. Volta. Isso. Aí, segue. Bola extremamente longe dele, tá? Não tem nenhuma movimentação que interfira nele, tá? Ó. Ele tá atrás. Ele tá atrás. Ele tá atrás, ó. Ele tá atrás do Santos. Pode seguir, ó. Antes disso... Nessa mesma câmera? Não, julgo antes do lançamento lá no condicionado. Antes do lançamento. Tá. Volta. Aqui atrás? Volta mais. Isso, volta. Segura. Isso aí. Pode abrir sinal, começo da jogada. Pode seguir. Bora. Tudo checado, pode reiniciar, gol confirmado. Ó, uma das explicações, o Santos ele recolhe a mão mesmo. Uma das explicações seria que, na regra, eu quero que você nos ajude, Lebel, se o goleiro toca na bola, ele legaliza a jogada, mesmo que houvesse entendimento de impedimento. Porque se ele chegou na bola, teria legalizado. E ele teria tirado a mão pensando nessa possibilidade. O que você pensa disso? Bom, isso é verdade, mas não dá para julgar o que o Santos fez. O que também diz, o que eu também vi é o seguinte, depois do gol, o Santos em nenhum momento vai reclamar com a arbitragem. Ele está reclamando com a zaga dele inteira. Não existe. Eu vou insistir, estou até sendo chato, na questão claríssima. Eu não vejo, honestamente, no Mike, uma intenção claríssima de atrapalhar o Santos ou de atrapalhar a visão do Santos. Agora, você tem razão. O Santos pode, de forma subjetiva, que a gente não sabe, ter tirado o braço. A torcida do Flamengo está brava, porque o Santos tirou o braço. Isso. Ele tira a defesa do lance. Eu, honestamente, acho que os dois lances polêmicos da partida, tanto a questão depois a gente vai analisar o do Zé Rafael. O arbitragem acertou. Nós temos outros lances muito mais complicados. Ô Miller, para você, houve interferência? Ficar em cima disso mesmo que o Lebel falou. A dúvida é, houve interferência ou não? Se, no modo de entender da gente, apitando o jogo, houve interferência, anula. Se não, o Lebel não marcaria. Eu marcaria. Você marcaria ou não interferência? Você achou que teve interferência do Mike ou não? Não, absolutamente. Ali foi falha do Santos, gritante. Até porque no outro gol do Gabriel Menino de esquerda, para mim também, ele falha também. No outro gol do Rafael Veiga, quem falha é o Davi Luiz. Mas nesse gol aí, assim, vergonhosamente, o Santos, que é um bom goleiro, ele falha, assim, uma falha de juvenil, como a gente diz na gíria, né? Olha lá, não tem razão, até porque a gente aprende na bola o seguinte, olha, você só para quando o juiz apita. E eu acho que ele tira porque ele não ia alcançar mesmo. Bem lembrado, bem lembrado. Não, ele tava no lance ali, ó. Ele tirou a mão da bola, não sei porquê, não sei se a mãe de Nike ele não alcançava. Ele, pelo amor de Deus. Castanho, para você houve interferência ou não? Para mim, primeiro, acho que uma coisa que é clara mesmo assim, ele nem reclama. Isso ali, para quem joga ali, geralmente, você vê o cara ali raspou ali, já devia ter se jogado, alguma coisa do tipo, ou se não reclamar depois. Mas eu achei o Santos muito seguro nesse jogo mesmo. O Santos, que é um baita goleiro, no passado fez uma temporada espetacular. Esse jogo eu achei ele muito inseguro e realmente é um lance que só ele ia poder falar que ele pensou ali na hora. Exatamente. Porque a gente olhando assim, eu não consigo entender o que aconteceu ali. Até porque o Gabriel Menino erra o chute, a bola sai mascada, como se diz na gíria. É isso aí. É fácil defender aquela bola e ele tira a mão, literalmente. Sabe por que eu fiquei com a coisa da interferência? Porque se o Mike dá um passo para dentro do gol, ele demonstra a clara intenção de não participar da jogada. Que era uma coisa que ele poderia fazer, abdiquei da jogada e sai. E ele não faz isso também, ele tá, quer dizer... Você não acha que foi o Santos que bateu no Mike? Eu acho que o Santos, que quando tá voltando, que encontra com o Mike. Eu acho que não tem nada a ver falar do Mike e acho que talvez um jogador do Flamengo tenha atrapalhado a visão do Santos. Baixa um pouco a cabeça quando a bola vem, eu acho ali, ó. Não sei quem é, não é. Tá vendo que é um jogador na frente dele? Dá a impressão que ele deixa